Não me tem por onde enganar. O senhor vai pela estrada, sempre em frente, sempre em frente, e quando vir uma placa azul que diz Casa José do Telhado, é aí. Bom, não foi fácil para mim, porque fiz isso tudo, só que a placa foi arrancada há pouco tempo. Ainda cá está, mas por terra, aqui, é esta a placa de que me falavam. Estamos no Douro, no concelho de Penafiel, na freguesia de Castelões de Recezinhos e no lugar do Telhado. Foi aqui que nasceu, em 22 de junho do ano de 1818, um menino a quem chamaram José Teixeira. Pela vida fora, chamaram-lhe sempre o Zé do Telhado. 1818 era um mau ano para nascer. Tinha havido as invasões francesas, o país estava coberto ainda de violência, de ruínas, a corte tinha ido para o Brasil, aqui o comércio agonizava, não havia empregos. Parece que o próprio pai do José do Telhado, o emprego que tinha era capitão de ladrões. Bom, e assim viveu o rapaz até chegar à idade de ir para a tropa. Nem à escola foi. Ele mal sabia arriscar a sua assinatura. Mas, aos 18 anos, estava em Lisboa, no Regimento de Cavalaria 2. O Zé do Telhado via-se agora num regimento de elite, os Lanceiros da Rainha. Revelou-se um excelente soldado. Rapidamente ganhou as divisas de sargento. Mas nessa altura começa um aspecto ao qual não se tem prestado muita atenção. São as peripécias políticas do José do Telhado. Estamos em 1837. No ano anterior foi a Revolução de Setembro. A Revolução de Setembro levou a esquerda ao poder. E em 37, os marechais sublevaram-se contra a Revolução de Setembro. Os marechais eram Saldanha e Terceira. Saldanha tinha um grande partido na cavalaria e um dos regimentos que levou atrás de si são os Lanceiros da Rainha. E aí vai o nosso Zé do Telhado, montado no seu cavalo, numa revolta, sem saber porquê, e percorre o país, foi dos últimos. Esse nunca se rendeu. Foi atrás do Saldanha, até que já nos fins de 37, Saldanha sai para a Espanha pela Raia de Chaves e Zé do Telhado volta pacificamente para a sua aldeia. Casou, foi viver para aquela casa, aquelas ruínas que estão a ver ao fundo. Aquilo é a casa onde Zé do Telhado viveu uma dezena de anos, pacífico, trabalhador, até que vem 1847. 47 é o ano da Patuleia. A Patuleia é exatamente o contrário da revolta dos marechais. Aí é a esquerda liberal que se revolta contra o governo ditatorial de Costa Cabral. E aí ninguém arrebanha o Zé do Telhado à força. É ele próprio, o lavrador do Douro, que vende as fazendas, compra um cavalo, arranja armamento e se vai apresentar à Junta do Porto. Tomou parte na guerra, uma parte brilhante. Foi aí que o Zé do Telhado ganhou a Torre Espada. No combate de Valdepassos, o general, comandante das tropas onde ele estava, o general Sá da Bandeira, o ser marquês de Sá da Bandeira, caiu numa situação muito perigosa, abateram-lhe o cavalo, iam matá-lo, quando o Zé do Telhado vem e, pegando na arma, abateu todos e conseguiu salvar a vida do seu general.
general, muito emocionado, disse-lhe: pois é, quem merece a medalha és tu, não sou eu. E tirou do seu peito a medalha da Torre-Espada para o pôr na farda daquele que passaria a história como um sinistro bandido. A patuleia alastrou rapidamente por todo o país e não há dúvida de que encontrou uma adesão calorosa por parte da gente do povo. Mas havia qualquer coisa estranha. Há qualquer coisa naquela guerra que não se entende bem. Parece que ninguém queria ganhar. As batalhas ganhavam-se, mas os generais hesitavam. Bom, e acabaram por remediar ao assunto com uma intervenção estrangeira. Foi nesta casa, esta é a casa onde foi assinada em junho de 1847 a Convenção do Gramido. A convenção que, no fundo, é uma desistência. Cada um entregou as armas ao seu adversário. É realmente uma das páginas tristes da história de Portugal. Os soldados voltaram aos seus lares, derrotados e, sobretudo, desiludidos. Zé do Telhado tinha vendido tudo quanto tinha, nem uma junta de bois tinha para lavrar. O ano de 48, 49, ele pediu um emprego, dirigiu-se àquelas pessoas importantes que ele tinha servido na guerra, nada. Para os vencidos, nunca há empregos. Eu julgo que é nessa altura que José do Telhado comete o primeiro assalto com uma ideia: obter dinheiro para a passagem para o Brasil. O primeiro crime de José do Telhado é em dezembro de 1849 e um mês depois, janeiro de 1850, ele embarca no Porto num veleiro que o leva até ao Rio de Janeiro. Andou por lá cerca de ano e meio, mas voltou. Porquê é que ele voltou? Diz-se muita coisa. Camilo Castelo Branco, que esteve com ele na cadeia da relação do Porto, perguntou-lhe: mas porquê é que você voltou para aqui, não ficou por lá? E Zé do Telhado respondeu-lhe: o senhor diz isso porque não tem 5 filhos. Eu, enquanto andei por lá, o coração partia-se-me quando pensava nos garotos. Quer dizer, é um português que não aguentou as dores da imigração. E voltou, como dantes, sem emprego, e é então que se segue a década terrível. Durante 10 anos, José do Telhado espalhou o terror em toda esta região. Alguns dos crimes impressionam pela brutalidade e pela violência. Mas há 2 coisas que devem ser sublinhadas. A primeira é que José do Telhado nunca assaltou uma igreja, um cemitério, uma repartição pública, um estabelecimento comercial, uma loja, nada. Todos os assaltos foram em solares. Solares onde ele sabia que havia moedas de ouro aferrolhados e escondidos. E isso é importante para quem conhecer esta região. Isto é uma região de casebres como estes, ou de solares fidalgos. Eu não vou dizer que os crimes de José do Telhado tenham sido uma guerra do casebre contra o solar, mas é verdade que ele dizia que o dinheiro é como o sangue, tem de circular. Quando para, é como a gangrena, não é causa de vida.
é causa de morte. Eu acho que nisso, e pelo menos nisso, o Zé do Telhado tinha razão. O segundo aspecto é o da generosidade. Ainda agora, em Marco de Canaveses, se diz que o José do Telhado era uma espécie de Robinho dos Bosques. Roubava aos ricos para dar aos pobres. Estou convencido que há nisso uma grande parte de lenda. Mas é verdade que ele contou a Camilo que uma parte dos dobrões de ouro que roubava, que estavam amealhados nesses baús e nesses sumiços, era para comprar nessas feiras do Douro juntas de bois para entregar aos lavradores pobres para eles poderem ganhar as suas vidas. E uma coisa é certa, José do Telhado nunca enriqueceu. O assalto que deu mais brado foi o que ele fez certa noite aqui ao solar do Carrapatelo. Tem na vossa frente o solar, como veem, é uma casa fidalga, com brasão, uma das muitas casas que o dinheiro do vinho do Porto fez nascer aqui no Val do Douro. Zé do Telhado vem com os seus homens e é um tal criado João que se lhe atravessou no caminho, deixou matá-lo com muita crueldade. Isso, a morte do criado João. E também os sacos de moedas de ouro que ele levou daqui, e que eram muitos, fez com que todas as justiças lhe caíssem em cima. É sobretudo o administrador do Marco de Canaveses, o doutor Adriano José de Carvalho e Melo, quem move essa perseguição. Então ele resolveu fugir para o Brasil. Arranjou uma passagem, escondeu-se entre sacos numa barca que ia largar no dia seguinte, mas houve uma denúncia, a polícia apanhou e conduziu à cadeia da Relação do Porto. Foi no Porto que ele conheceu Camilo de Castelo Branco, que estava lá também preso. E o grande escritor, nas Memórias do Cárcere, conta num longo capítulo essa amizade que fez com o José do Telhado. Eu chamo a atenção para este livro, como aliás todos os livros do Camilo, é um livro de leitura empolgante. Hoje escreve-se tão mal que vale a pena voltar ao Camilo. E quem quiser conhecer o José do Telhado não pode deixar de ler Camilo. Foi a amizade de Camilo que salvou a vida de José do Telhado, porque o grande romancista impressionou-se com aquela força humana, com aquela dignidade essencial, e pediu ao advogado que o defendia a ele próprio, Camilo, que viesse defender o bandido. Esse advogado era um ilustre causídico do Porto, o doutor Marcelino Matos. Veio aqui, não ganhou com isso R$1, mas veio aqui travar uma batalha, não no Tribunal do Marco, porque, não sei porquê, não quiseram julgar o Zé do Telhado no edifício do Tribunal da Comarca. Trouxeram-no para aqui, estou-lhes a falar, nos degraus da Casa da Quinta. Foi nesta quinta que fizeram o julgamento do José do Telhado. Bom, a explicação que eles dão é que o tribunal lá na comarca era pequenino, tanta gente que queria ver. Que diabo, eu também sou advogado e sei perfeitamente que os senhores juízes, quanto mais pequenino o tribunal, melhor, menos trabalho dá. Houve outra razão para trazer o Zé do Telhado para aqui. De qualquer maneira, ele foi julgado com todas as garantias e o advogado emocionou o júri, emocionou, contou coisas, contou, por exemplo,
que certa vez andava o administrador atrás do Zé do Telhado, com baleguinhos, com polícias, com soldados, a jurar que encontrasse onde fosse, havia de o matar. E uma manhã estava o administrador lá numa sua fazenda, muito descansado, a regar a horta, e passa a cavalo, com a escopeta atravessada na sela, o Zé do Telhado. É claro, o administrador viu o inimigo, benzeu-se, encomendou a alma a Deus e disse: pronto, acabam-se aqui os meus dias. E ficou muito espantado quando o Zé do Telhado lhe disse: bom dia, senhor fulano, não tenha medo que eu não o mate aqui. Hei de o matar, com certeza, mas é quando o senhor tiver as armas na mão e se puder defender como homem. Bom dia e passe bem. Esse homem mandou à noite um correio à procura do Zé do Telhado com uma carta a dizer: eu sempre o considerei um bandido, deixe-me que lhe aperte a mão como a um grande homem de bem. O advogado contou muita coisa e o júri impressionou-se. Ao dar os crimes por provados, provou só uma morte, disse que não foi com premeditação e, por isso, Zé do Telhado escapou da forca e foi condenado a degredo por toda a vida na costa da África. José do Telhado embarcou para o seu degredo em 1860. Ele viveu ainda mais 15 anos, porque morreu em 75. Mas a história tem um desfecho surpreendente. Quando ele chegou a Angola, o governador estava em guerra e precisava de soldados. Então fez ao José do Telhado esta proposta: olha, eu tiro-te dos pulsos essas algemas, mas tu voltas a ser soldado. E o José do Telhado aceitou e voltou a ser herói. Eu acho isto muito engraçado. Ele aqui era herói para uns, bandido para outros, foi julgado por ser bandido, mas quando foi cumprir a pena voltou a ser herói. Eu, claro que não conheci o José do Telhado, mas tenho uma lembrança que se liga com o seu destino em África. Numa excursão de estudantes, foi em setembro de 1960. Percorri Angola e, a certa altura, no norte de Angola, na região de Malange, numa clareira da mata, vi 3 túmulos. Um estava cuidadosamente tratado e tinha flores postas de fresco. Os outros 2 estavam abandonados, eram monturos de capim. Eu perguntei: mas estes túmulos o que são? Aí disseram-me: olha, um é o do Major, que morreu aqui, outro de um alferes, morreu aqui na Flor da Vida, e o do centro, esse que está bonito e tem flores, é o túmulo do José do Telhado. E eu perguntei: então porquê é que vocês, ao menos, não fazem justiça, não tratam a todos da mesma maneira e não têm os 3 túmulos bem tratados? E explicaram-me: não, a gente não trata de nada. São os nativos, são os habitantes destas sanzolas à volta, que estes anos todos passados ainda continuam a olhar para José do Telhado como um grande homem e senhor de muita consideração. E o que é que eu penso disso? Bom, claro que o José do Telhado era um bandido, pois evidentemente ele roubou, semeou o terror nessas aldeias, invadiu as casas a horas mortas, saqueou tesouros, matou gente. Era um bandido. Bom, mas por isso é que eu me espanto comigo próprio. Eu sou um homem formado em Direito, advogado de profissão, sou um homem que estou do serviço da lei. Como é que eu não consigo ocultar, porque é claro, vocês já deram por isso, não consigo ocultar um certo sentimento de admiração pelo José do Telhado. E eu peço que me acompanhem nessa meditação. Um homem
pode infringir a lei por 3 tipos de razões. Por razões nobres, por razões vis e por razões que nada têm a ver com a sua vontade. E é preciso saber distinguir. Exemplo de razões nobres: o crime político. O homem comete um crime político pondo em perigo o seu próprio bem-estar para conseguir uma maior felicidade para os outros. Exemplo das razões vis: o crime comum. Um homem comete o crime comum pondo em risco o bem-estar alheio para conseguir melhores condições para si. Exemplo das razões que nada têm a ver com a nossa vontade. De que tipo são os crimes de José do Telhado? É claro que não são crimes políticos. Mas ele na cadeia do Porto, explicava a Camilo as razões por que o cometeu. Tinha lá em casa 5 filhos para sustentar e nunca falava nos seus 5 filhos, sem que lhe ficassem os olhos rasos d'água. Ele dizia: deram uma condecoração, o que eu pedi foi um emprego. Eu só queria ser guarda, porque se eu fosse guarda, escusava de viver como ladrão. E esse é o verdadeiro drama do José do Telhado. Ele viveu num mundo em que era preciso escolher entre ser guarda e ser ladrão. E esse mundo não foi ele quem o fez, fomos nós. E é por isso que o júri não foi capaz de o condenar. E é por isso que nós próprios ainda não pensamos nele sem algum remorso.